irmãos, nós estamos fazendo exposição de Tessalonicenses. No entanto, opa, não abro a Bíblia, no entanto, hoje, como nós oramos e apresentamos a Melissa, eu queria falar um pouquinho sobre oração. Alguém diz que a oração é o caminho das pedras, né? Um adágio muito oportuno e muito verdadeiro, porque a oração, ela abre todas as portas. E o Senhor Jesus contou duas parábolas, né? A parábola da viúva persistente e a parábola do fariseu publicano, todas falando sobre oração. Mas eu gostaria de falarmos um pouquinho dessa parábola do juiz iníquo, ou da viúva persistente. A NVI traz o título, a parábola do juiz iníquo. É Lucas 18, o Evangelho de Lucas, né, o médico que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus e que escreveu também Atos dos Apóstolos, né, o livro histórico do Novo Testamento. Então, no capítulo 18, você baixa seu arquivo, abra sua Bíblia, nós temos aí os primeiros 8 versículos, 8 versículos, do 1 ao 8. E aí, então, você tem esse texto. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, que nós não temos na tela hoje, não deu tempo, mas abra sua Bíblia e acompanhe comigo. A minha versão diz assim. Lucas 18, 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte. Pai querido, que bênção estarmos diante da Tua palavra, o exemplar das Escrituras Sagradas. Nós te louvamos, ó Deus, por este momento que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para meditarmos nas Escrituras Sagradas. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, apague nossas transgressões e nos ilumine, ó Deus, a fim de que possamos entender a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bom, eu sei que todos nós sabemos que todos passamos por momentos difíceis, por aflições e por dificuldade. Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, todos nós temos algumas dificuldades, sejam na área financeira, na área da saúde, na área de relacionamentos. Olha, não é fácil, mas por conta do homem ter essa natureza pecaminosa, então nós temos aflições no mundo. E a gente sabe que o problema do mundo, ele é muito mais do que econômico, político. O problema do mundo é o problema espiritual. Talvez você possa estar pensando: olha, minha vida daria uma grande guinada se esse problema fosse resolvido, se esse problema que eu estou enfrentando não existisse mais. Puxa, aí sim seria legal. Por isso atribuí o título do sermão: Os pressupostos de uma oração
eficaz. Ou seja, como que nós podemos fazer, à luz desse texto, para que a nossa oração seja eficaz? Em Cristo nós temos uma oração eficaz e podemos, com essa oração eficaz, ter uma vida vitoriosa. Eu estou falando aquela oração que alavanca mesmo as muralhas, faz estremecer os demônios, aniquila toda a força do mal, aquela oração que move montanhas mesmo. É desta oração. Somente Lucas registra esta parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente, que foi dirigida ali aos discípulos. Foi dirigida aos discípulos mostrando como é importante a oração. A oração, a gente costuma dizer que é um dos meios da graça. Um dos meios da graça porque Deus deixou alguns meios para que nós fôssemos abençoados espiritualmente. A leitura da Bíblia, onde você ouve Deus falar, é o meio da graça. A oração é quando você fala com Deus, é o meio da graça. Quando você faz a oração em nome de Jesus. Sem Jesus, nós não temos parte com Deus. Então, é no nome de Jesus que nós fazemos a oração. Outro meio da graça é o louvor. O louvor liberta, o louvor traz paz, traz bênção para nós, nos anima. Outro meio da graça é a pregação das Escrituras. É isso que a gente está fazendo aqui. Culto público, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a oração é um dos meios da graça. E esta parábola ensina sobre a postura correta acerca da oração. Porque a oração, meus irmãos, ela faz ter êxito. Ela faz ter sucesso. Eu já tenho ouvido muita gente falando qual é o valor terapêutico da oração, o valor emocional da oração. Ela alivia o estresse, batimento cardíaco. Fisicamente ela também pode ajudar, emocionalmente, embora esses não sejam os motivos corretos da oração. Os motivos é ter acesso a Deus e a bênção, né, de ter a intervenção de Deus na nossa vida e na nossa história. Nós poderíamos passar tempo aqui falando das intervenções de Deus quando alguém orou. Alguém humano como a gente, alguém falho, pecador como a gente. Então, a oração, você não precisa ter recurso financeiro, você não precisa saber falar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Você não precisa ter cultura, você não precisa ser importante, mais importante, porque a oração está à disposição de todas as pessoas que querem se achegar a Deus. E nós nos achegamos a Deus por intermédio de Jesus, como diz João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, falando de si mesmo, no caso da Trindade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só por intermédio de Jesus nós temos acesso ao Pai. Então, alguém pode pensar: olha, eu preciso resolver meus problemas, saúde, casa, dinheiro, casamento, conversão, sei lá, eu preciso ter uma vida vitoriosa, então eu vou buscar ter uma vida vitoriosa. Mas é bom lembrar que nada humano ou terreno vai te fazer ter uma vida vitoriosa. Você só terá uma vida vitoriosa quando você tiver uma comunhão plena com Cristo. Saí com um amigo que foi membro desta igreja há um tempo. Ele disse: olha, pastor, eu tenho orado muito por prosperidade. Eu quero ter prosperidade, eu quero ter um carro bom, uma casa boa. Eu quero ter prosperidade, prosperidade, prosperidade. A palavra shalom, aquela saudação judaica, além de ter paz, é prosperidade. Eu falei: meu querido, vamos raciocinar. Você acha que a prosperidade que Deus oferece são recursos? E aí nós começamos a citar textos bíblicos e mostrar que a verdadeira prosperidade é ter comunhão com Deus, ter a paz de Deus, ter a graça de Deus. E quando você está em plena comunhão com Deus,
E quando você tem a paz de Deus e a suficiência de Cristo em sua vida, nada mais vai te completar. Nem dinheiro, nem carro, nem casa, nem pessoas, nem coisas, nem pessoas. Nada. Então, essa é a prosperidade. A oração pode conduzi-lo ou conduzi-la para que você tenha toda uma vida vitoriosa. Então, uma vida vitoriosa, ela acontece quando a nossa oração é eficaz. Então, nós temos aqui uma parábola. Parábola é aquele estilo de ensino que Jesus tinha para que as pessoas pudessem pegar um sinal. Por isso a antena parabólica, né? Você pega um sinal. Hoje mudou, né? Só encontra parabólica quando você, que é uma antena satélite, quando você está na área rural, né? Hoje é tudo TV a cabo, essas coisas todas. Então a parábola é oriunda disso. Você pega um sinal. E Jesus usava a parábola porque algumas pessoas estavam debaixo do juízo. Então algumas pessoas tinham entendimento que ele queria que tivesse, e outras não. Em via de regra, aqueles professores de teologia, os escribas, fariseus, eles entendiam. Mas as pessoas simples entendiam os ensinos de Jesus pela parábola. Ele conta a parábola dessa viúva persistente, chata, né? Que ia lá no juiz e ficava, olha, minha causa. Né? É assim, né? Hoje a doutora André não está aqui, ela está sempre aqui sentadinha lá no cantinho lá, mas é incrível, quando você tem uma causa na justiça, você toda hora liga para o advogado e fala, como é que está o negócio, tá? O juiz deliberou alguma coisa, alguma novidade, e você liga, às vezes o advogado até fica numa situação constrangedora, como se ele não estivesse fazendo nada, e às vezes não depende dele, e às vezes depende também, aquele monte de processo, às vezes acaba esquecendo aquela coisa toda. Agora, nesse contexto, Jesus usa as histórias contextualizadas àquela cultura. A viúva precisava de um meio de subsistência, era difícil, não tinha previdência, sistema de previdência, não tinha nada disso, aposentadoria, não tinha nada disso. Os filhos, se ela tivesse família, os filhos iam cuidar, a família cuidava das viúvas e das pessoas que não tinham força para o trabalho. Então Jesus fala dessa viúva que tinha uma causa. Talvez ela tenha alugado uma propriedade, talvez ela tenha alugado umas ferramentas, talvez tinha deixado algum dinheiro para os banqueiros, para que os banqueiros pudessem trabalhar, porque isso já existia naquele tempo. Mas o juiz era um cara que não estava nem aí com as pessoas, não se importava com as pessoas, muito menos com Deus, e era alguém que não temia nada, não tinha o temor de Deus, e também não se importava com os homens. Um juiz, né, que estava numa certa posição e que não estava nem aí com nada. E alguns juízes, não são todos, eles se colocam numa posição de Deus, né? Um desembargador é como se ele mandasse tudo, né? E a gente vê e ouve várias histórias desses caras que alcançaram um certo patamar na área jurídica, conhecem as leis, conhecem tudo, e às vezes recebem subornos, como no tempo de Jesus, tanto no tempo de Isaías, como nesse tempo também. Então nós temos aqui esse juiz que não temia Deus e nem respeitava as pessoas, não considerava as pessoas. Mas essa viúva era uma viúva chata de galocha. Ela era terrível, e ela incomodava e importunava, e finalmente esse juiz pensou consigo mesmo, disse a si mesmo, bom, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, não tem mais paz, eu vou fazer justiça para ela, antes que ela venha me importunar mais, eu vou resolver o problema dela.
Então vejam que o Senhor Jesus conta essa parábola e ele finaliza comparando, né? Olha, ouçam aí o que diz o juiz injusto e faz essa analogia com Deus. Deus é juiz também, mas Deus é bom. Quando a gente estuda a doutrina de Deus, nós aprendemos que Ele é sumo bom. Tudo que Deus faz é bom, até o mal de Deus é bom. Tudo que Deus faz. Então, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Interessante essa nota, aos seus escolhidos. Aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Será que Ele fará continuar fazendo-os esperar? E Jesus conclui dizendo: Ele lhes fará justiça, e depressa fará a justiça. Finaliza essa perícope dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pois bem, eu gostaria de trazer 5 lições, à luz desse texto, como a nossa oração pode ser eficaz. Bom, primeiro eu vou tentar abrir esse copo d'água. A gente vai ter um ministério de abertura de copos. Opa, consegui. Olha aqui. 5 lições na palma da mão, vocês vão guardar. Tem condições de escrever, Tiago, as lições aqui? Tem? Olha que legal. Está sem o pendrive, né? Fica mais difícil. Mas a frase de transição é sempre a seguinte: nossa oração é eficaz. Nossa oração é eficaz. Então é sempre, essa é a frase de transição. E vocês vão decorar no final, é que eu tenho esquecido, mas no final eu vou perguntar para vocês aí. Primeiro, nossa oração é eficaz quando confiamos nos ensinos de Jesus. Quando Jesus, ele começa a falar para eles a importância da oração, como Deus é bom, como Deus ouve as orações, o Senhor Jesus ensina. Então, nós precisamos confiar nos ensinos de Jesus. A palavra de Deus, ela tem como finalidade mostrar a salvação do homem e os desdobramentos da salvação, que é a santificação, que é a comunhão, e que é com que os filhos de Deus tenham o devido contentamento. Agora, para nós confiarmos nos ensinos de Jesus, nós precisamos aprender. Então, por que muita gente passa tempo na igreja e nunca é transformada? Por que pessoas que passam tempo na igreja e nunca são libertas? Pessoas que passam tempo na igreja e nunca desenvolvem o dom espiritual na igreja, porque não aprenderam dos ensinos de Jesus. E nós aprendemos constantemente. Nós precisamos aprender mais e mais. E a própria Escritura vai nos ensinar a confiarmos nos ensinos de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele conta a parábola, e o objetivo da parábola, na narração de Lucas, é para mostrar-lhes que deviam orar sempre. E nós temos falado isso, que nós devemos orar sempre, andar em oração. Ainda mais nesse tempo, né, irmãos? Nós devemos orar, viver uma vida, orar no Espírito. Então, há algum fundamentalismo, às vezes, algum ranço da igreja medieval, que você tem que orar na igreja, que você tem que orar no monte, que você tem que orar no deserto. Meus queridos irmãos, é muito bom orar na igreja, orar no monte, não tem nenhum problema contra isso. É muito bom você orar no deserto, no lugar que você esteja sozinho, mas você pode orar em todo lugar. Como nós aprendemos no domingo, nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como já disse, não é uma unção do Espírito, não é
uma graça do Espírito, ou um pequeno poder do Espírito. Não, é a presença de Deus em nós. Deus, Espírito Santo, que o Senhor Jesus havia prometido em João 14:6, quando ascenderia aos céus e assentaria à destra de Deus. Eu vou enviar-lhes o Consolador, o Paráclitos, um advogado, e é o Espírito Santo. Todos aqueles que são alcançados pela graça são batizados no Espírito Santo de Deus. Então a nossa oração, ela é eficaz quando confiamos nos ensinos de Jesus. É possível que às vezes há muita incredulidade, a semente do maligno cai no nosso coração, a gente começa a perder a fé. Mas vamos confiar. Quanto mais você aprende sobre Jesus, mais você confia nele. A segunda lição: nossa oração é eficaz quando ela é perseverante. Vou parar por aqui. Tem mais, mas vou parar por aqui. Uma oração perseverante é aquela oração que nunca o faz desanimar. E a analogia aqui é essa viúva que se dirigia ao juiz continuamente. Às vezes você pode pensar: está tudo perdido, não tem mais jeito. Não tem mais jeito mais. Meu casamento não tem jeito, meu filho não tem jeito, meus pais não têm jeito, meu trabalho não tem jeito. Olha, para Deus, tudo é possível. Por isso que o anjo disse a Maria. Então, a nossa oração deve ser perseverante. Quando você pensa que não tem mais jeito, que tudo já foi extinto, acabado, então Deus entra com a provisão dele. Aquela filha de Jairo, na narração de Marcos, nós vimos que quando ela vai clamar, quando ele vai clamar ao Senhor Jesus, ele diz: a minha filha já está morta. E o Senhor Jesus vai até a casa. E quando Jesus disse que ela apenas dormia, riram dele. Não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para Deus. E às vezes Deus permite que a sua situação fique crítica, para que Ele possa dizer: olha, agora é a minha vez. Agora eu vou entrar com a devida provisão. Então a nossa oração é eficaz quando ela é perseverante, sem nunca desanimar. Não desanime. Ore, 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 e peça para que Deus te dê o devido ânimo. Devido ânimo. As coisas vão se encaixar. Deus vai dar provisão. Deus vai abrir a porta. Deus vai abençoar. Não blasfeme. Não amaldiçoe as pessoas. Não chute balde. Não desista de Deus. Não desista da igreja. Não desista das pessoas. Confie em Deus. Porque Deus pode mudar tudo. Então, a sua oração ela será eficaz quando ela for perseverante. Quantas experiências eu tenho ouvido, visto, lido sobre pessoas que foram libertas depois de anos. Cônjuges, maridos ou esposas que se converteram depois de 20, 30 anos de oração. A minha própria família foi uma experiência. Meu pai, eu jamais imaginava que ele ia se dobrar aos pés de Cristo, mas quando ele ficou enfermo e quando não tinha mais solução, ele abriu o coração e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Então, nossa oração é eficaz quando é perseverante. A terceira lição: nossa oração é eficaz quando sabemos que Deus se importa conosco. Eu coloquei um quando aí e tirei a palavra por quê, Tiago? Para ficar nossa oração é eficaz quando? Vou repetir. Nossa oração é eficaz quando sabemos que Deus se importa conosco. Eu não sei quem da sua família e da sua amizade se importa conosco. Essa semana nós tivemos uma experiência muito interessante. Acabou o culto e os irmãos já sabem,
o carro quebrou, estou atrás de peça, já encontrei, mas vai demorar um pouquinho para arrumar um carro. É caro, tem bastante coisa para fazer. E a minha sogrinha precisou viajar rapidamente para Búzios, aonde está ali a sua mãe, a avó Tina, né, a avó da Fernanda, e que a bisavó dos meninos, e que está muito estava enfermo. Está enfermo ainda, Fernanda? Continua enfermo? Continua, né? Está melhor. Porque a Laudicea chegou lá e ficou melhor. E aí eu pensei, acabou o culto, fui tentar pedir uma ajuda para o Reinaldo sem carro, com um carro só, sem condições de me ajudar. Aí eu falei, Deus, preciso de um amigo. A Fernanda falou, fulano de tal pessoa. E aí então eu liguei, porque conquanto não esteja mais aqui conosco na igreja, ele continua sendo meu amigo, que trata-se do Dr. Leonardo. Na hora ele falou, agora, eu estou com meu filhinho aqui, mas eu vou ali agora. Nós precisávamos levá-lo na rodoviária. E ele fez aquela correria comigo e me ajudou. Poxa, como é importante você ter um amigo. Esses dias atendi uma irmã que passou tantos problemas de opressão, problemas difíceis e tal. E eu disse, você tinha pelo menos uma amiga para compartilhar? Ela falou, Deus colocou uma amiga na minha frente, eu pude compartilhar com ela. E ela então pôde ficar mais restaurada, mais firme. Então é importante quando você tem uma pessoa que se importa com você. Não só que se importa com você, mas que pode te ajudar, porque muitos se importam. Mas às vezes não pode ajudar. Eu tenho muitos amigos. Aqui na igreja, há pessoas assim, se eu ligasse na hora, né? Na hora me ajudariam, porque tem muitas pessoas, irmãos, que realmente nos ajudam. Mas é só uma comparação, isso é um destaque. E Deus? Deus não está apático, nem indiferente. Ele não está apático, nem indiferente a nos ajudar, a sabendo dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E às vezes a gente pensa que Deus não se importa conosco. Ao contrário, acontece uma coisa ruim e fala, está vendo, Deus? O senhor podia ter evitado, ele começa a xingar Deus, blasfemar contra Deus. Mas olha, Deus se importa com você. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. Às vezes nós não sabemos, mas Deus sabe. O irmão, às vezes, não sabe o que a gente precisa. E é constrangedor, às vezes, você abrir seu coração. Mas para Deus, não. Para Deus você tem passe livre. Você abre o coração para Deus. Lá em secreto, o texto diz, e em secreto Deus o ouvirá. Então, é importante que nós entendamos isso. Deus, Ele se importa conosco. Ele nos ama, Ele se importa conosco. E nós precisamos, então, saber disso. Que Deus não está apático nem indiferente. A quarta lição, à luz desse texto. Nossa oração é eficaz quando sabemos que Deus é um justo juiz. Isso aqui é importante. Não só Deus se importa conosco, mas Ele não é um juiz iníquo, como a parábola diz. Um juiz que não se importa com os homens, mas Deus é justo. Ele é plenamente justo. Embora Ele não dispensa a justiça dele sobre nós, Ele dispensa a misericórdia e a graça de Deus. E a justiça de Deus para nós seria a condenação. Mas Deus é um justo juiz para as nossas causas. E isso é diferente. Às vezes você está sofrendo, está sendo oprimido, pessoas cercam você e você pensa, às vezes, que você vai levar a pior. Mas se Deus está ao seu lado, que é um justo juiz, você tem a maioria e você tem a garantia da vitória.
Então raciocinem comigo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então descanse em Deus. Eu digo isso porque muitas vezes a experiência do cristão, do crente, é vingança, raciocinar de maneira vingativa. Aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me prejudicou. Esse dia eu estava lendo um artigo do texto da Fiel, dizendo que quando alguém persegue você, eu fiz menção nisso, né? Quando alguém persegue você, existem 9 itens que você precisa resolver diante de Deus. E dentre elas é realmente o perdão, o amor, orar por essas pessoas e não invocar vingança ou maldição sobre as pessoas. Porque Deus é um justo juiz. E estava ouvindo hoje uma mensagem pela manhã, que quando Paulo caiu por terra na estrada de Damasco, e ele caiu cego, né? Caiu por terra, provavelmente caiu de um cavalo, né? Mas o texto não diz isso, mas ele pergunta: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E Jesus diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, não está perseguindo Jesus, está perseguindo o povo de Deus. Mas quem se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra Deus. Quem se levanta com a igreja de Deus, se levanta contra Deus. Quem vai de encontro à palavra de Deus, vai de encontro com Deus. Então, Deus é um justo juiz. Quando você passa por um momento difícil, opressivo, vai diante do chefe, do soberano Senhor que manda em tudo. Ele é dono de tudo, Ele sustenta tudo, Ele sabe de tudo. E isso é uma batalha que se ganha no joelho. Presença do Deus Todo-Poderoso. Então a nossa oração é eficaz quando sabemos que Deus é justo juiz. É importante abrir uma parte aqui nesse texto. Às vezes, faz parte dos planos de Deus que você perca, que você sofra, que você administre um cálice amargo. Às vezes faz parte do plano de Deus, dos propósitos, que você seja prejudicado. E nesse momento você deve dar glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus responde dizendo sim, dizendo espere. Mas às vezes Deus responde não. Sabe por quê? Porque Ele é um justo juiz, Senhor soberano, e ninguém deve questionar. O tempo está passando. Finalmente, a quinta lição. Nossa oração é eficaz quando for feita com convicção e fé. E fé. Essa parte é muito importante, porque Jesus termina o texto dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Esse texto é muito amplo. Mas é muito amplo. Muito amplo. Nós temos uma sociedade que está cada vez mais distante de Deus. Se você olhar a igreja de Jesus, parece que o avivamento chegou aqui no Brasil e já saiu do Brasil. As pessoas estão cada vez mais distantes. E o mal cada vez toma uma maior proporção na nossa sociedade. As pessoas estão mais distantes de Deus, e as pessoas não confiam mais em Deus como confiavam antes. As pessoas confiam em si mesmos, confiam nos bens, confiam até nas pessoas, mas não confiam tanto em Deus. Então, a gente vive um momento apocalíptico. A gente vive o fim dos tempos. Jesus está às portas e um dos sinais é a apostasia. Um dos sinais é a incredulidade, é o distanciamento. Hoje, os nossos jovens, adolescentes, filhos de crentes, é muito difícil. Há uma industrialização do mal, uma industrialização de tudo aquilo que é contrário a Deus. E vai piorar, irmãos. Não quero ser profeta do caos,
mais as coisas elas irão de mal a pior. Então se apegue a Deus, se apegue a Deus. Esses truques que igrejas e empresas fazem para atrair pessoas, não é o verdadeiro evangelho, não faz parte, porque, como já tenho dito, a palavra de Deus assusta, a palavra de Deus afronta, ela tira as pessoas do conforto. E o pastor Josias, esse missionário que estaremos recebendo domingo de manhã e à noite, ele fala isso: olha, quem vai permanecer na presença de Deus é aquelas igrejas ortodoxas, da sã doutrina, aquelas igrejas conservadoras, que não quer oba-oba, mas quer a palavra de Deus. Então, a nossa oração é eficaz quando ela é feita com convicção e fé. Eu lembro de ter contado com os irmãos, o pastor Heraldo, que é um amigo meu, que hoje está nos Estados Unidos, na Geórgia, Atlanta. Eu peguei na igreja dele lá. Ele foi pastor da PIB, igreja de Guarulhos, da Ponte Grande também. Ele disse que estava numa reunião de oração e tinha um irmão muito simples. E como foi dividido os pedidos, ele foi orar. E esse irmão foi orar. E ele estava com os colegas pastores, ele segurou na perna do pastor e começou a orar por ele. Mas uma fé, uma convicção. E aquele momento de clamor, os pastores orando e clamando, ele falou: o pastor Luiz, eu saí com a perna doendo. Acho que o irmão nem percebeu, mas ele orou com tanta convicção, com tanta força, que ele machucou a perna. Mas uma certeza eu tenho, que Deus ouviu a oração daquele pastor, tal foi a convicção. Então, às vezes a nossa oração, ela é tentando dizer: Deus, sabe e tal, se o Senhor pode, Deus pode tudo. Tem coisas que são óbvias na palavra de Deus. Então fica aí então os 5 ensinos. Eu vou repetir. Eu não sei se tem todos juntos, mas nossa oração é eficaz quando confiamos nos ensinos de Jesus. Nossa oração é eficaz quando é perseverante. Nossa oração é eficaz quando sabemos que Deus se importa conosco. Nossa oração é eficaz quando sabemos que Deus é o justo juiz. E nossa oração é eficaz quando for feita com convicção e fé. Amém? Os policiais dizem: copiou? Oh, glória! Olha que bênção, né? Que joia. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus? Mesmo assentados, antes do último louvor, eu quero orar pela sua vida. Quero que você saia daqui sendo um homem e uma mulher de oração. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pelos teus ensinos, obrigado por tua palavra. Ó Deus, nós queremos reconhecer que nós gastamos tempo com tantas coisas, com tantas pessoas. A gente gasta o tempo com a gente mesmo e não oramos tanto quanto convém. E nós queremos rogar-lhe o teu perdão, a tua misericórdia. E nos faça homens e mulheres de oração, Senhor. Nos conduza ao teu altar, nos conduza ao encontro precioso contigo, secreto. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos a tua presença para a honra e glória do teu nome. Eu oro por todas as pessoas que estão aqui, ó Deus. Tu sabes as suas tribulações, perseguições, dificuldades. Pessoas que estão acompanhando o culto online. Tu sabes os seus sofrimentos, ó Deus. Nós intercedemos por este irmão, por esta irmã que nos acompanha, que vive opressões, vive tribulações. Ó Deus, conceda o teu favor, perdoe os seus pecados, repreenda a ação do inimigo, ó Deus, na vida de cada um que nos acompanhe e nos conduza ao teu altar. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a sermos persistentes em oração, a fim, ó Deus, de que nossa oração seja realmente eficaz e que a gente possa desfrutar das tuas bênçãos para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos.